eu fui internado mais de 30 vezes com hemorragia. Nossa. Foi uma coisa, 7 anos que não foi brincadeira. Bom, Caramba. aí ele falou, Mauro, se tu continuar assim, daqui a pouco tu interna, entra aqui e não sai. Eu falei, mas eu sou reencarnacionista de carteirinha, né? Mas eu não vou ficar falando sobre reencarnação com meus colegas, né? Em todo caso, eu falei, então, Mauro, a saída é o transplante. Eu falei, então tá, vamos fazer então. Aí, como se diz na gíria, me agarrei em tudo que é santo. Então, olha, fiz uma lista assim enorme, desde Deus, Jesus, Nossa Senhora, São Miguel, São Rafael, e fui vindo, e Obaluaê, que é meu pai, e fui indo, então, tá, fui. Tá. Aí, quando eu estava deitado, para mim foi muito engraçado, digamos assim. Deitei, aí o anestesista veio com aquela, sabe aquela historinha que a gente já sabe, assim, Mauro, vai respirando esse oxigênio e conta até 3. Eu falei para ele, nesse golpe eu já caí, tia, porque no 3 tu apaga, a gente já sabe disso, né? Sim. Mas enquanto eles estavam preparando ali, eu estava me preparando, sabe para quê? Eu estava pensando assim, ó, pensando, né? Bom, quando eu acordar, eu vou estar num hospital. Olha como é que eu fui para a cirurgia, deitado ali, né? Toda aquela parafernália. Quando eu acordar, eu vou estar no hospital. Tá? Ou aqui, ou lá. Eu fui assim para a anestesia. E vai ser branco. O hospital é aqui, é branco, lá em cima é branco também. Quando eu acordar, né? E aí eu vou ver pessoas de branco. Aqui as pessoas estão de branco, os enfermeiros, e lá em cima também. Aí pensei assim, bom, então vamos ver onde é que eu vou acordar. Ou no hospital daqui, ou no hospital do astral. E tchum, no 3 eu apaguei. Durou 11 horas a cirurgia. 11 horas. Né? Nossa. E daqui a pouco não, dali 12, 13, 14 horas, eu comecei a abrir o olho. Uma coisa que mexeu, eu comecei a abrir o olho. Pensei, bom, estou vivo. Eu sabia que eu ia ficar vivo. Mesmo que morresse, eu ia ficar vivo, né? Eu sabia que ia ficar vivo. Pensei, tá. Aí eu olhei assim, só consegui mexer o olho, olhei em volta, é o hospital. É branco. Aí passavam umas pessoas de branco. E eu estava pensando, será que eu estou na Terra? Será que eu estou no astral? Olha como é que eu voltei da cirurgia. Daqui a pouco eu vi uma moça, assim, correndo, gritando. Ele abriu o olho, ele abriu o olho, ele abriu o olho. Eu pensei, estou na Terra. Essa bagunça só pode ser na Terra. Eu falei, tá. Ah, sim. Então tá bom. E aí, quando eu voltei, fiquei 15 dias lá, no hospital. Quando eu voltei para casa, tem um congazinho aqui atrás. Fui ali agradecer para as entidades, reverenciar, porque eu sei que me ajudaram e muito, né? E aí, nem sei se tem a ver, em todo caso, já estou contando. Tem uma caminha para a gente deitar, agradecer, receber um tratamento, um conselho. Eu deitei na caminha e aí veio uma voz masculina e me perguntou mais ou menos assim: você queria permanecer vivo, não é? Eu pensei, opa, um deles está falando comigo. Aí respondi na minha mente assim: queria e quero. Ele me fez uma pergunta, Alexandre Guto e demais, uma perguntinha de 2 palavras, que fez assim, ó, tum. Sabe o que ele me perguntou? Para quê? E agora, tia? Queria permanecer encarnado? Queria, quero. Para quê? Olha, vou te contar, até hoje ainda estou atrás desse para quê. Pra quê? A gente muitas vezes não se pergunta, todo mundo quer ficar vivo. Um dia eu estava escovando os dentes, tinha uma coisinha ali na pia, que eu achei que era uma sujeirinha. Eu fui limpar, ela saiu correndo. Eu falei, ah, é um bichinho. Mas a Alexandre Guto é um bichinho tão pequeno, que eu não consigo nem fazer assim, é o tamanhinho dela. Quando eu me aproximei, pelo instinto de sobrevivência, ela fugiu de mim. Ou seja, todo mundo quer ficar vivo, né? Um mendigo quer ficar vivo, uma minhoca, um besouro, todo mundo quer ficar vivo, nós também. Mas a gente se pergunta com alguma frequência para quê? Eu acho que nunca, né? Agora, eu posso contar um negócio que eu queria até perguntar para o Mauro depois? Porque, contar uma história. O meu avô, ele, muito jovem, já era um homem, assim, mas ele era um homem jovem, não sei se devia ter seus 20 e poucos anos. Isso lá no Mato Grosso do Sul, eu nasci lá, e meu avô, ele foi numa cigana. Claro, ela era uma sensitiva, ela era das boas. E lá, ele ficou muito impressionado porque tudo que ela falou
batia, assim. E ela, tudo, assim, do que ele estava vivenciando na época, tudo que ela falou, ele ficou muito impressionado porque ela acertou tudo, assim, com detalhes que, segundo ele, não poderia ter como alguém descobrir, sabe? A coisa que só ele sabia e tudo mais. E ele falou assim ela falou assim pro meu avô, é o seguinte, olha, aproveita bem a sua vida, porque você vai viver até os 94 anos de idade. Aí meu avô ficou Caramba, assim, 94 anos, falou, E aí meu avô, ele fez a contagem regressiva. Ah, eu tenho mais 20 anos, 19 anos. Então todo mundo sabia da história porque ele foi... Só que assim, a família do meu avô, ele é uma família de uma genética extremamente boa. Os irmãos do meu avô, as irmãs, tudo passaram de 100 anos, tudo lúcido. Meu avô, com 90 anos, pegava ônibus, ele, né? Nem queria dirigir, ele pegava ônibus, caminhava não sei quanto. Era uma pessoa super ativa, uma lucidez impressionante. Só que aí, todo mundo até brincava, essa cigana nisso, ela errou, porque ele vai passar de 100 igual a família fácil, né? Só que adivinha só, quando ele faz 94 anos, ele começa a definhar mentalmente e de fato ele morre. Agora, a cigana acertou, mas é que nem o pessoal ainda brinca. Se ela falasse 95, se ela falasse 97, ele chegaria pela saúde que ele tinha. Mas foi uma programação, um condicionamento, uma auto-hipnose muito forte, né? Eu tenho tantos anos, eu vou morrer com tal anos e tal. Então eu sei que algumas pessoas têm uma meta, ou elas têm um tempo de... Todos nós temos nosso tempo de vida aqui. Agora, eu queria perguntar para o Mauro, né? Primeiro que a coincidência do meu avô, que é 94 anos, você falou que tem um tempo, foi avisado, né? E eu queria te perguntar, mas quem que te avisou? Foi algum desses seres extrafísicos? Tem uma experiência? Como é que você sabe que é 94? Boa pergunta. Xande, sinceramente, não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu era criança. Quando eu era criança, eu era muito autista. Ou seja, Fechado. Todos esses sintomas assim de autismo, eu tinha todos. Uhum. Eu ficava trancado no quarto, eu era gordinho, não olhava nos olhos das pessoas, porque eu estava sintonizado naquela vida de mendigo. Então, mas isso eu fui saber só com 40 anos. Né? Então, assim, eu ficava deitado, olhando o teto e pensando assim, como é que vai ser o futuro? E de vez em quando eu perguntava para meus parentes, assim, eu já tinha fama de estranho, né? Eu perguntava para eles assim, ô tio, quanto tempo demora para ficar velho? Ele dizia assim, tu quer ter 18 anos para dirigir? Eu dizia, não, velho mesmo. Por que tu quer ficar velho, mano? Eu não sei. Quanto tempo demora para ficar velho? Depois, uns 40 anos atrás, eu descobri que eu sou filho de Obaluaê, e o Obaluaê é o velho conselheiro. Mas quando eu era criança, eu queria ficar velho. E desde aquela idade, lá em Passo Fundo, aqui no interior, terra do Teixeirinha, eu tinha uma convicção que eu ia desencarnar com 94 anos dormindo. E olha, sinceramente, até hoje eu acredito. Só que quando eu fui fazer o transplante, agora com 76, eu comecei a duvidar. Pensei, eu acho que errei nas contas, tia. 76, o médico falou que eu tenho 10% de chance, acho que errei nas contas. Mas agora eu estou achando que não errei nas contas, não. Acho que eu vou até os 94 mesmo. E eu penso assim, que nem teu vô, assim, lúcido, trabalhando, produzindo, e acredito que com 94 anos vou deitar, vou dormir, vou sair do corpo, e vai estar meu pai, minha mãe, meus tios, amigos, todos dizendo, Mauro, deu, vamos para casa. Que maravilha. Posso encaixar uma coisa de 94 aí? Pode. Não sei se são reencontros, coincidências ou que foi, mas acabei de me lembrar disso, ou me lembraram disso, né? O meu avô, que era índiozão, assim, e tal, ele faleceu com 94 anos. E uma vez eu fui para o Uruguai. Uma vez eu fui para o Uruguai. Aqui o Mauro é daqui de perto, sabe que o Uruguai é pertinho para nós dar um pulo lá. O gaúcho tinha umas coisas de ir lá para o Uruguai comprar vinho, comprar queijo, comprar aquelas coisas. E uma vez eu tava lá, e uma cigana também, cara. Olha que coisa louca. Ela chegou pra... A praça, aquela praça de Ribeira que tu atravessa pra um lado e pro outro, tem um marco lá. Né? Então eu tava ali com a galera ali,
Mas assim, ó, ela não tava em lugar nenhum, essa cigana, nem a netinha dela, assim, tipo uma heresia, assim. Ela brotou do nada, assim. Ela olhou assim, eu preciso falar contigo, eu preciso ler a tua mão. Eu falei, não, eu não quero ninguém lendo a minha mão aí, porque não acredito nessas paradas aí. Não, mas geralmente eles queriam dinheiro, aquela coisa toda, né, e tal. Uhum. E essa uruguaja aí, ela não, mas eu não quero dinheiro e não te falei, eu quero ler a tua mão, porque eu vim aqui porque tu é um cara que tem muita luz, tu veio numa missão para transformar, para fazer XYZ, e tem algumas coisas de energia, de magia aí, tipo maldições, coisa, que foram feitas pelo lado contrário da luz para que tu não conseguisse ou te ofuscasse nessa tua missão. E eu falei, mas que interessante, né, cara? Eu já tinha essa experiência fora do corpo lúcida desde os 7 anos, e nem sei, isso surgiu na minha vida, nunca foi natural, assim. E aí eu pensei, tá aí agora, assim, se tu permitir, eu vim para isso, para eliminar isso agora. E tu vai viver também 94 anos, ou se a energia for boa, quem sabe lá no futuro as coisas mudem até um pouco mais. Eu falei, puta, tá, mas... E ela assim, tu tem 20 reais no bolso. Eu falei, não, mas aí tá em coisa errada. Peguei a carteira. Ô, cara, não é que eu tinha 20 reais no bolso, cara. Só 20. Eu dei pra ela. Eu juro, Mauro, assim, quem já passou pela Umbanda e tal, mesmo eu sendo católico e o Mauro, né, base judaica e a gente tem essa coisa aí universalista e tal. Ela botou a nota na mão, ela botou um óleo e umas ervas assim, e ela começou assim, ó, na minha frente assim, acho que era na minha mão e a mão dela assim. E ela foi fazendo assim, mas pela luz, ela começou a falar em espanhol lá, uma aluna que e tal, babá, e ela foi esfregando assim, aquilo foi esquentando, rapaz. E ela assim, e tá desmanchado, tá desfeito e a minha missão tá cumprida. E ela fez assim, ó. As nossas mãos tava limpinha, nada, não existia nada, não tinha, o dinheiro sumiu, evaporou, desmanchou, não tinha cheiro de óleo nem erva, sumiu. E ela falou assim: "A única coisa que eu peço é que tu dê dinheiro para comprar leite para as crianças carentes". E eu fiquei pensando, mas como, cara, se eu não tenho dinheiro e vou buscar, né? Mas te juro que eu só falei que eu ia buscar com meu pai que estava próximo, que eu olhei para trás, sumiu, desapareceu. E não tinha como ela desaparecer, que a praça é grande, né, cara? Ela é uma senhorinha com uma criança, não tinha como é que eles iam sumir assim, evaporar assim, né? E sumiu, evaporou. E dali para frente a coisa andou, cara. Até espiritualmente assim a coisa andou, até as questões de acessar vidas passadas e projetos e coisas que estavam co-criadas ou criadas no astral e viriam para mim, para botar em prática, assim, a coisa realmente andou bastante. Eu achei muito interessante. E Não ela pode ser falou que você. coincidência. Desculpe, ela falou que você ia viver até os 94? Uhum. E Olha só. o meu avô faleceu com 94. Então tá carimbado. E a coisa tá. Ela falou que talvez, né? Quem sabe as energias e o mundo e sei lá. Claro, claro. Tu sabe, É uma margem, né? Eu penso quando eu tiver com 93,5, talvez eu diga assim, olha, quem sabe uma moratóriazinha a mais, tal, quem sabe. Tá Vai que a gente 94. gerou um crédito, né? Dá, A minha dá esperança é pra dar gerar um uma crédito até lá. faladinha ali, mais um pouquinho, tá? Ainda Dá tem uma que fazer mais esticada, né? escrever mais um livro, tal. Quem sabe, vamos ver, com 93,5 eu vou dar uma pensadinha nisso. Cara, que maravilha. Não, e às vezes a gente tá aqui e entrar esse assunto não pode ser coincidência. Isso deve ter coisas a mais aí, né? Mas olha só que interessante. Daí para nós finalizar a live, assim, que é uma live, nós bater um papo, trocar algumas ideias, assim, não vamos esticar muito, pra gente ter outras oportunidades de voltar e bater outros papos aí. O que eu queria perguntar a respeito da projeção astral, das EQMs, né, reencarnações e tudo mais, que é uma coisa interessante, sim.
no ponto de vista de vocês, assim, as experiências que vocês já passaram, até onde o ser humano consegue acessar, alcançar, atingir numa experiência tanto de quase morte quanto de projeção astral, até mental, ou tem tantos corpos aí, tantas funções, né? Até onde a gente consegue ir, acessar, até onde a gente consegue compreender tudo que a gente vai viver do outro lado. E assim, um detalhezinho depois para finalizar. Por que que todo mundo que tem experiências de quase morte ou de projeção geralmente encontram Jesus no plano espiritual, assim? Esse é o que eu queria perguntar para vocês, assim, baseado no que vocês já viveram aí, né? Vai lá, Mauro. Alexandre. Não, vai. Não, mas olha, sinceramente, não é minha praia, não é que não é minha praia. Eu gosto dessa praia, mas eu sou muito leigo nisso aí. Tu que é um especialista, né, Alexandre? A sua primeira pergunta foi, desculpa, só por quê? Isso, tipo, tanto a experiência de quase morte quanto a projeção astral, né? Quem for fazer o teu curso para desenvolver, para aprender um pouco mais, até onde a gente consegue. Ah, tá, desculpa. Até onde a gente consegue alcançar? Até onde a gente consegue ir, até onde o cordão de prata permite a gente ir, alcançar, até onde a gente tem consciência de compreender aquelas coisas que a gente vai ver muito além daqui e não querer voltar mais, porque às vezes tu se vislumbra, né? Aquele onirismo, toda aquela coisa toda, lugares lindos, a gente não queira voltar. Até onde a gente consegue compreender o todo aí. Em relação à experiência de quase morte, a saída do corpo, não tem muito limite, não. É literalmente a palavra ilimitado, talvez se adeque melhor, porque literalmente esse cordão de prata ou essa mobilidade é ilimitada, assim. Tem relatos antigos e novos de pessoas que vão literalmente, como eu falei, para outros planetas, outras galáxias. Tem alguns casos mais raros, mas que eu já achei de pessoas que literalmente falam que foram para outro universo físico. Ela falava, eu estava no outro universo, as galáxias eram quase iguais, mas eram um pouco diferentes. Então a pessoa, agora, se ela viu um outro universo, é difícil, a gente tem que sempre colocar em dúvida. Pode ser que ela estivesse muito distante e interpretou, outros literalmente ouviram, você está num outro universo físico e tal. Não é uma realidade paralela, é literalmente um outro universo, com outro Big Bang, com uma outra origem, provavelmente. Mas eu acho... E eu nunca tinha ouvido falar disso na experiência fora do corpo. Porque você sempre fala que vai para um outro local, que não tem limites. Mas quando eu achei alguns relatos de quase morte falando em outro universo, me deixou meio assim... impacta. A primeira vez eu falei, não, essa pessoa deve estar delirando. Aí achei uma segunda, uma terceira. Você fala, cara, será que realmente o pessoal vai para outro universo físico? Então é algo assim meio limitado, né? E em relação a que você falou aí de Jesus, eu não sei se é bem Jesus, mas eu digo que as pessoas na quase morte, elas enxergam aquilo que elas têm afinidade. Então, se a gente for observar, a maior parte das pessoas, mundialmente falando, são cristãs. Então a gente pode dizer que a maioria vê Jesus porque a maioria está envolvida no cristianismo. Mas pesquisadores também já identificaram que budistas sempre veem figuras, ou o próprio Buda, ou algum outro Buda, quando ela está na quase morte. Hinduístas veem entidades hindus e assim por diante. Mas uma coisa que é clássica é que um taoísta não vê Jesus, né? Um budista não vê Krishna. Então cada um vai ter uma experiência de acordo com aquilo que lhe caia bem ou que tem afinidade. Agora, uma coisa que chama atenção é que, por exemplo, a figura de Jesus ele é muito controversa. Alguns veem Jesus, já vi pessoas que relatam Jesus de pele escura, Jesus negro, Jesus com aparência europeia, como se conhece, né? Cabelos claros, olhos também claros. Tem pessoas que veem como se fosse até aquela figura que alguns cientistas falaram uns anos atrás, né? De uma pessoa com pele mais igual mesmo, é a pessoa daquela região ali. Então, cabelos mais curtos, pele mais tostada pelo sol, né? De um trabalhador e tal. Tem pessoas que veem um Jesus assim, às vezes muito mais alto,
outros veem que a aparência é muito diferente em vários aspectos. Então, assim, mas o importante é, da quase morte, como eu falo, é o que a pessoa traz da mensagem para si. Se ela trouxe uma mensagem que ela acredita que seja de Jesus, ou que seja do próprio, mas que falou para ela ter uma vida mais correta, ela modificar a moral, ela trazer, sabe, voltar para os eixos dentro de uma espiritualidade maior, eu acho que está tudo válido. Agora, você não vê ninguém, ou o cara que vê um Krishna falando para ela uma mensagem ruim. Não, é sempre para agregar para o crescimento da pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que é muito válido, né? Guto, eu fiquei lembrando aqui agora que eu já fiz assim, já auxiliei mais de 10 mil pessoas a recordar o passado, né? Então já tive muitas experiências. Nossa, 10 mil pessoas? Mais de 10 mil. Muita gente, hein? Mas um dia eu pensei, puxa, quantas pessoas eu já ajudei? Aí fui lá em 96, vi tantos anos, e quantas por mês e tal. Quando vi o número, falei, meu Deus do céu, quanta gente, né? Mas então, assim, ó, por exemplo, assim, alguns que recordaram uma vida passada que era um indígena, por exemplo. Quando desencarnava, recordando o desencarne lá, né? Claro, o indígena. Eles não iam para o Intervidas, para um hospital, eles iam para uma aldeia indígena, e tinha um xamã, e tinha um cacique, e recebiam tratamentos com ervas e tal. É bem o que tu está falando, assim, eu acredito que a gente vai para onde a gente, digamos, algo semelhante ou similar à nossa vida de hoje. Uma vez teve um caso muito impressionante para mim. Eu estava dando aula numa turma lá em Salvador, na Bahia, né? E tinha uma sessão ali, nós fazíamos várias, num salão enorme, assim, né? E tinha uma ali que não estava dando certo, o aluno, o monitor não estava conseguindo. E aí chama o professor, né? Como é que essas coisas? Chama o doutor Mauro. Aí eu fui lá, sentei e tal, e ela não conseguia acessar. Daqui a pouco ela acessou. Ela era uma pessoa que trabalhava preparando, no Egito, preparando os corpos para ser enterrado, não lembro bem, faz muito tempo. E ela falava com aquele jeito baiano, né? Eu fico aqui, eu estou preparando aqui um corpo. Tá? Eu falei, sim, aí depois que aconteceu, a gente vai incentivando a recordação só, né? E ela, agora morri. E eu falei, e depois que morre, para onde é que vai? Para o mundo espiritual? E ela era meio brava, ela falou assim, que mundo espiritual o quê? Eu estou aqui esperando o barqueiro. O barqueiro? O barqueiro. Que era da crença deles, né? Era, e eu pensando, ela vai para o mundo espiritual, para o hospital, não, eu estou aqui esperando o barqueiro. Eu falei, e o que o barqueiro fez? Eu embarquei na viagem dela. Aí me levou para o outro lado. E aí o outro lado é assim, assim, assim. Aí fiquei pensando o que está falando, Alexandre. Eu fico pensando, a gente tem mania de pensar, não tem? Acho que nós temos mania de pensar, né? Eu penso muito, vocês também. Se essa realidade que as pessoas descrevem quando chega no mundo espiritual, se é realidade mesmo ou é uma realidade ilusória, uma ilusão real. Por exemplo, assim, aqui a gente quer sentar, é numa cadeira. Tá? Chega, e quando a gente quer deitar, é numa cama. E quando vai para o hospital, é uma cama, e o hospital é branco, e tem os médicos de branco, as enfermeiras de branco. Aqui é assim, né? Quando a gente chega lá no mundo espiritual, será que é assim ou é como a gente vê? Embora não faça nenhuma diferença também na prática, né? Eu fiquei pensando assim, será que é uma realidade imaginária? E aí veio essa questão do indígena que viu uma tribo. Aí fiquei pensando assim, eu gostaria um dia de fazer isso com o esquimó. Aí, pessoal, por que o esquimó, mano? Eu queria ver se ele chegasse lá e disse assim, estou num grande iglu, por exemplo. Pode ser aqui, nem sei se ainda mora em iglu, então, no caso, nunca fui lá, mas mora no iglu, quando chega lá é um grande iglu. Aqui é indígena, quando chega lá é uma tribo. Nós somos brancos, cristãos, como tu falou, né? A maior parte, digamos assim, encontra Jesus. Será que é real? Será que é imaginário? Então, quando tu falou isso aí, eu fiquei pensando do indígena, da egípcia. Ou a gente pode até pensar uma outra coisa também, né? Porque
será que é uma realidade que era extrafísica que as pessoas captaram? Ou foi uma construção cultural que eles adaptaram para uma realidade extrafísica? Porque, por exemplo, uma vez eu vi um caso de uma mulher que ela lembrava de uma vida passada que ela era viking. E aí ela lembrou que quando ela tinha, né, falecido, desencarnado, ela foi para um local que era Valhalla, lá que eles chamam, e ela lembra de uma reunião na vida após a morte dela com vários vikings lá decidindo um monte de coisa lá, quem quer renascer. Ela falou, eu fui, passei os portões de Valhalla, eu vi, lembrei tudo. Então, agora, se um norueguês ou um escandinavo morre hoje, ele não vai para Valhalla, entendeu? Mas naquela época fazia sentido, ou porque a cultura criou aquele ambiente, moldou, né? Ou enfim, aquele ambiente existia, as pessoas saíram do corpo, né? Lembraram mas de qualquer forma, você vê, hoje a gente não encontra mais esses locais, então é difícil dizer onde é que começa, mas é bem curioso mesmo. Você puxou um ponto bem legal aí, né? É muita coisa, né? É muita coisa para a gente saber. Nós temos mania de querer saber, né? Sim. Eu tenho duas gatas aqui, elas passam o dia inteiro dormindo, comendo, dormindo, se lambendo e tal. Eu fiquei pensando, puxa, nós seres humanos, o dia inteiro pensando e querendo, e querendo, e querendo, e querendo. Eu olho para elas, a impressão que eu tenho é que elas não querem nada. Elas querem apenas sobreviver. Aí fiquei pensando assim, puxa vida, se a vida fosse apenas assim, sobreviver, comer, ter um local para dormir e perpetuar a espécie. Ponto. Será que o ser humano não seria mais feliz? Assim? É uma boa. Nossa, a gente quer, e quer, e quer, e quer, e quer, só quer, só quer, só quer, e cada um quer uma coisa. Eu acho que quero reencarnar gato, não sei. É tranquilo. Mas gato de casa, com ração. Claro. Gato de rua lá fica brincando. Com pedigree, se bobear com pedigree, né, Mauro? Um gato de apartamento aí, né? Pois é, e que louco isso, né? E tu imagina assim que nem os mamíferos, né? Até o Wagner comentou muito isso aí, a questão da projeção astral. Os animais, eles também saem do corpo. E eu fico pensando, né? Quando eles saem do corpo, o que que eles pensam, o que que eles veem, para onde vão, e até quando os animais desencarnam, mesmo para essa questão de conviver com o ser humano, para que tipo de lugar eles vão? Tipo, na mesma realidade que nós estamos falando, será que eles veem da mesma forma? Porque às vezes eu fico pensando nisso que o Mauro falou, essa questão do Alexandre. Cara, imagina que louco, porque muitas experiências que eu tive de sair do corpo, de ver questões de desencarne, de ir com os Exus, travessia, levar almas, buscar almas e levar do hospital para um outro hospital extrafísico ou para uma cidade. Geralmente eles iam para uma cidade de aclimatação para reaprender a viver no plano espiritual. E aí ali, de repente, será que naquela realidade não é a realidade que o cara estava convivendo aqui mais próximo da Terra? E depois dali, agora entendi, né? Entendi um pouco mais, daí vai para uma outra civilização, uma outra dimensão espiritual, daí lá é a realidade é porque é um negócio, queima os neurônios do cara ficar pensando isso aí, né? Porque é muito perfeito, é que nem tu pensar assim, regredir até quando a gente foi criado, sei lá, alfa e ômega, quando uma energia foi longe, formou a terceira, o dia zero antes de tudo, do nada, né? O dia zero do primeiro em algum lugar da matéria escura. Mas imagina o susto que ia levar, imagina o susto de regredir lá para o Big Bang, já imaginou? Que pois susto! Eu fico pensando. Tá ali, não é nada, não é nada. Pô. Não, porque tu imagina. Força dela. Eu também fico pensando, porque deve ser algo divino a gente só chegar até um ponto, né, Mauro e Alexandre? Acho que nós, como consciência e evolução, acho que a gente está preparado para chegar talvez só até algum ponto, e depois daquele ponto, acessar o outro ponto. Eu não sei, tem coisas que eu acho que a gente não consegue compreender ainda, né, na nossa evolução, na nossa consciência. Nós, como se sair numa dimensão mental e conhecer um outro ser fora da Terra, daqui a pouco eles transmitir telepaticamente conhecimento, talvez acho que a gente também não conseguiria
estar pronto a absorver aquilo ainda para compreender o próximo nível, né? Da escadinha, não sei. É complexo esse assunto, né? Porque... Talvez seja uma necessidade evolutiva, né? Você acessa até onde você seja produtivo, seja satisfatório. Que nem o Mauro trabalha aí com vidas passadas, né? Qual que seria o limite, né? Lembrar 100 vidas, 200? Talvez não seja nem produtivo para alguém lembrar tanto, mas lembrar aquelas que forem, né? Aquelas que estão precisando curar. Então, talvez não seja nem ser uma questão de ir no extremo, mas o que a pessoa precisa, né? Ela tá... Qual que é o remédio que ela precisa agora, né? Difícil dizer, né, Mauro? Até onde dá para ir, né? Olha, o mais longe que eu vi uma vez foi assim, uma pessoa que veio se relatar por enxaqueca. Tá? E aí mostraram uma vida passada que ela morreu com um tiro na cabeça, mostraram uma outra, e daqui a pouco ela recordou uma vida lá na pré-história, que ela era um... Sabe, né, que os homens pareciam mais uns ursos, macacos, do que gente, e ela era um homem e estava brigando com outro homem por causa de uma caverna. Os dois queriam a caverna. E aí começaram a brigar. E o outro pegou um pau e deu na cabeça dele e matou ele. A enxaqueca dele começou lá na pré-história, tia. Tipo, lá, brigando por uma caverna, levou uma paulada na cabeça. E depois, outras vidas bem mais contemporâneas. Mas olha que longe que ele foi. No início, lá que começou a enxaqueca dele. Bom, ele curou a enxaqueca, claro, com todos esses desligamentos, né? Mas mais para trás, assim, outras dimensões, outros locais, isso nunca aconteceu. Quando a pessoa é um ET, como vários que estão aqui, né? Depois que desencarna, muitas vezes não vai para o mundo espiritual da Terra ou intervidas, ele vai lá para uma nave, vai lá para o planeta dele, encontra os amigos, descreve, fica falando, recebe conselhos, troca umas ideias e depois volta para cá.